Bem-vindos ao podcast do Uai Turismo, na verdade um videocast, porque você pode assistir tanto pela plataforma do Uai Turismo no YouTube, quanto pelo Spotify. E a gente tem a nossa cinetinha aqui da hotelaria, né, que é a grande forma da gente dar as boas-vindas na hospitalidade desde que o mundo é mundo. Então eu queria te contar um pouquinho sobre o Uai Turismo, que é um portal parceiro do portal Uai, um dos maiores portais de notícias de Minas Gerais, e a gente está chegando com uma forma nova de falar sobre o turismo. O que é essa forma nova? A gente vai falar tanto com o público final quanto com o trade do turismo, dentro da mesma plataforma. E para isso a gente tem diversas editorias e um time super bacana para falar sobre turismo. Então a gente vai ter matérias sobre destinos, notícias sobre o setor, colunistas especializados aí, considerando toda a capilaridade do turismo, falando para o público final sobre gastronomia, sobre arte, sobre cultura, sobre turismo de aventura. E para o pessoal que quer ter uma pegada mais técnica, a gente fala sobre hotelaria, a gente fala sobre projetos, a gente fala sobre marketing. A gente também tem uma pegada de humor ali, que a gente vai falar dos 7 pecados, porque turismo é prazer, então os 7 pecados capitais, ou eles são pecado, ou a gente tem uma virtude, então a gente vai falar um pouquinho de gula, de inveja, de alguma forma que seja bem interessante para você escutar. A gente vai ter também o turista secreto. O turista secreto é uma pessoa que você não vai saber quem é e ele viaja aí mundo afora fazendo avaliações, tanto de destinos quanto de empreendimentos, tentando trazer uma realidade para você de como que o turismo funciona na base ali, bem na ponta. A gente tem também o destino descoberta. A gente às vezes está achando que o Brasil é só Rio, Ouro Preto, Mariana, as praias do Nordeste, que são todos maravilhosos, mas a gente tem muita coisa mais nesse Brasil e o Destino Descoberta vai apresentar isso para você, tá bom? A gente também vai falar de turismo e inovação, porque tem tudo a ver. Hoje, provavelmente, a gente toca um pouquinho nesse assunto também de inovação com o nosso convidado. E a cereja do bolo são as histórias do leitor, porque você também viaja e tenho certeza que você tem histórias legais para contar para a gente. Então, você fique à vontade para mandar a sua história, ou seu perrengue, ou sua história maravilhosa, ou você que é do setor e tem aquela história que aconteceu no seu hotel, no seu empreendimento, na sua viagem, tá? Para isso, você pode mandar um e-mail para o redacãouaiturismo@gmail.com ou seguir o nosso perfil no Instagram e mandar um direct que a gente responde por lá. Combinado? Bom, então, hoje é a nossa estreia. Na nossa estreia, apesar de ser o Uai e apesar de ser Minas Gerais, a gente está estreando em Brasília, na capital federal, porque a gente tem um convidado muito especial. E antes de convidá-lo, eu só queria te contar que a gente está hospedado aqui num hotel que está novinho em folha. Ele tem 1 ano de inauguração, que é o Ramada by Wyndham Brasília Alvorada. A gente está ali bem no eixo monumental. Ontem eu consegui fazer uns passeios por Brasília e dei uma turistada por Brasília, na Asa Sul, bem próximo à Torre de TV, ok? E vamos lá, porque eu sei que ninguém gosta de enrolação. Nosso convidado de hoje, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal. Ele é professor de história, porque quem é professor nunca deixa de ser professor, né? É flamenguista roxo. E ele é o atual presidente da Embratur. Muito bem-vindo à estreia do nosso videocast Uai Turismo, Marcelo Freixo. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. É um prazer imenso estar aqui nessa abertura, nessa estreia, né, do videocast. E é um prazer imenso conversar com Minas Gerais, que eu tenho tanto afeto, tanto carinho, em um lugar tão importante para o turismo e para a história do Brasil. Verdade. E aí, Marcelo, eu queria... Posso chamar de Marcelo? Pode, imagina. A nossa conversa vai ser uma conversa bem no formato de bate-papo, né? Te falei, pode ficar à vontade aí para tocar a nossa sineta das boas-vindas e da hospitalidade. Só falta o café e o pão de queijo. Faltou. Te convido para ir a Minas Gerais, Brasília, que lá, né, vai ter. Mas, enfim, tem uma coisa que as pessoas ainda confundem, mesmo o trade do turismo, que é o papel do Ministério do Turismo e o papel da Embratur. Dá uma clareada para a gente aí, por favor, em qual que é o papel de cada um e como que eles se complementam.
Claro, claro. O Ministério do Turismo, ele foi criado no primeiro governo Lula, aliás, pelo Valfrido Maris Guia, né? Mineiro. Que é uma figura muito importante, mineiro, né? Hoje ainda morador em Minas, enfim, e é uma figura muito importante para o turismo no Brasil, foi quem criou, foi quem concebeu a ideia de um Ministério do Turismo. Então, todas as homenagens aqui ao Valfrido, que foi muito pioneiro nessa história toda. A Embratur existe anterior ao Ministério do Turismo. Né? Porque a Embratur era a empresa brasileira de turismo, né? Que é mais ou menos o que significa mesmo. A Embratur, ela é responsável pela promoção do Brasil, pela imagem do Brasil, por todo o turismo internacional do Brasil. Então, na verdade, a Embratur, ela foi uma autarquia do Ministério do Turismo, ela foi uma autarquia do Estado, depois, criando o Ministério, ela foi uma autarquia do Ministério do Turismo. Em 2019, a Embratur vira uma empresa de serviço social autônoma. É como é a Apex, como é o Sebrae, outros órgãos que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, conhecem um pouco, né? Mas ela é um órgão do Estado, né? Mas uma sociedade, um vínculo muito grande com uma sociedade autônoma, civil. Ora, o Ministério do Turismo trabalha com toda a estrutura do turismo, com todo o turismo nacional, com todo o investimento da política pública brasileira no turismo no Brasil. A Embratur é quem cuida da promoção, da imagem. Daí a marca Brasil, né? Daí a importância dos escritórios internacionais, que nós não temos mais e a gente está reabrindo com um projeto pioneiro em breve em Portugal. É a primeira vez que a gente dá a notícia aqui com um furo aqui de reportagem para vocês. Então, acho que a gente tem uma preocupação muito grande, até porque o governo Lula, ele é um governo que ele o tempo inteiro está dizendo, olha, o Brasil voltou, né? É outro Brasil. E isso, de fato, a gente está vendo, né? O presidente Lula dá uma importância muito grande à política internacional, já visitou vários países, já restabeleceu relações diplomáticas muito importantes e, consequentemente, relações comerciais e turísticas. Né? Vou dar um exemplo. Né? O presidente Lula esteve na França. Né? Nós tivemos um problema muito grande diplomático com a França no governo anterior, né? Ofensas do ex-presidente Bolsonaro, a primeira-dama francesa. A França parou de promover o Brasil, a França parou de falar sobre o Brasil. Isso afeta o comércio, isso afeta as exportações, isso afeta o turismo, né? Então, por isso que a gente tem trabalhado muito junto à Apex, porque trabalhar com comércio internacional, trabalhar com turismo internacional, tudo diz respeito a que Brasil é esse que voltou. Então, a Embratur, ela é uma empresa para trabalhar com a promoção do Brasil com o turismo internacional. A gente não cuida do turismo nacional, né, que é extremamente importante. Você está falando aí de mais de 60 milhões de pessoas que viajam dentro do Brasil. Mas os números do turismo internacional são bons, muito obrigado. Tá no crescente e a gente está feliz com isso. Vocês estão trazendo bastante números, né? Bastante. Eu ia até te fazer essa pergunta mais para frente, que era um modelo muito bacana que a gente teve. Eu sou bem velha de turismo, sabe? Eu falo que eu sou um arquivo de turismo, porque eu comecei a trabalhar com turismo em 98. Sim. Então, assim, antes da criação do Ministério, exatamente, né? E quando veio o Ministério em 2003, e aí a Embratur ganhou uma força na promoção internacional, existiam os EBTs, né? Que eram esses escritórios que ficavam em países estratégicos e que faziam um trabalho maravilhoso, porque hoje a Embratur, ela acaba conseguindo fazer muito feira, né? Que vocês têm feito, Press Trip e Fantour. Mas estar lá localmente, ter um dia a dia nesses países, com o trade de lá e trabalhando numa promoção mais estratégica, é muito importante. Extremamente, né? Isabela. Eu vou te contar uma coisa importante. Eu sou professor de História, como você já carinhosamente falou, daí a minha relação com Minas Gerais ser tão, né, forte, né? Eu levava meus alunos para dar aula em Ouro Preto, quando eu era, né, só professor, então é muito marcante para mim. Primeira viagem que eu fiz, que eu me entendo como viagem, foi para Ibitipoca. É mesmo? Né, que é pertinho ali do Juiz de Fora, fica no município de Lima Duarte, né, no sul de Minas. Então, a minha relação com Minas é uma relação de paixão muito grande, né? Além de ser flamenguista e ter sempre uma história de vitória sobre o Galo, né? Então a gente, só para deixar um negócio mais acirrado, assim. Mas vocês têm Juiz de Fora ali, que também virou flamenguista, né? Que é o nosso anexo mineiro, né? Mas enfim, eu tenho uma relação de muito carinho, de muito afeto, e a gente é uma delícia estar aqui com essa conversa. Quando a gente assume a Embratur, a gente falou, olha, vamos trabalhar a Embratur no século XXI. Vamos montar uma equipe técnica,
Vamos trabalhar o turismo como um lugar de extrema relevância e importância para a economia brasileira. O turismo não é só lazer, apesar do lazer ser muito importante na vida. Né? Lazer é entrega, né? Parece Mas até que lazer é defeito, né? Parece que lazer é defeito. Não, é lazer. Mas todo mundo precisa de lazer. Né? Ninguém vive só para trabalhar. E a pandemia mostrou isso pra gente. E a pandemia, de forma muito pedagógica, né? Digamos assim. Mas o turismo não é só lazer, né? Eu estou muito convencido, e falei isso para o ministro Haddad, né? Que, aliás, tem se saído muito bem em tudo que tem feito. Eu chamo o ministro Haddad de Fernando, Fernando, o turismo é a grande indústria do século XXI. O turismo é quem vai gerar emprego, valorizando a cultura, o artista, a floresta, a fauna, a flora, a conservação do país. O Brasil que a gente quer para os nossos filhos é o Brasil que a gente vai entregar para servir de visita ao mundo inteiro. Quando a gente fala o Brasil voltou, qual o Brasil que voltou? É o Brasil da democracia, do combate à fome, é o Brasil do respeito ao meio ambiente, é o Brasil da responsabilidade climática. É esse o Brasil que a gente quer que o mundo venha visitar, porque é esse o Brasil que eu quero criar meus filhos. Não existe um Brasil bom para o turista e um Brasil ruim para quem é brasileiro. O lugar para visitar tem que ser necessariamente bom para morar. É isso. Então, assim, entendendo isso, o turismo é um grande lugar, é um grande caminho para a gente fazer o Brasil ficar melhor. É uma grande indústria do século XX. Quando a gente entende isso, você monta uma equipe qualificada, técnica, que eu busquei no mercado inteiro, a gente qualificou, os resultados estão aparecendo por causa do trabalho coletivo da equipe técnico, uma relação muito boa com todo o trade, que é, quando a gente fala da cadeia do turismo, eu estou falando desde o dono do hotel de luxo, ao dono da pousada, ao dono do restaurante de luxo, mas ao dono da pensão, eu estou falando do vendedor do cachorro-quente que ganha, eu estou falando do rapaz que vai vender falei mate, pensando no Rio de Janeiro, né? Mas que vai vender o mate ou que vai vender um queijo, né? O pão de queijo, assim, é uma cadeia muito democrática e muito ampla. E ela é muito decisiva para que Brasil a gente quer viver e de que maneira, com todo respeito à indústria do petróleo, com todo respeito às outras, à indústria automotiva, o turismo é a grande indústria do século XXI. Pensando nisso, a gente começou a olhar o que o mundo vai querer olhar para o Brasil. Que mundo? O mundo vai querer visitar qual Brasil? Né? Um Brasil da inteligência, um Brasil do respeito ao turista. E aí, essa coisa dos escritórios internacionais é de extrema relevância. Porque é quando você comunica que Brasil você está apresentando lá. Você não comunica daqui. Né? E a gente montou uma equipe de inteligência de dados. A gente tem uma gerência hoje de inteligência de dados. Porque sem isso não tem política pública, né? Assim que o turista vem para cá, qual a idade, o que ele pensa, o que ele quer, qualificar a informação. Que coordena é a Mariana Aldrigues. Que é a Mariana Aldrigues, professora da Universidade de São Paulo, que a gente carinhosamente a universidade cedeu para a Embratur e faz um trabalho fundamental. A Mariana sempre foi um ponto de apoio a todo mundo que trabalha no turismo. Sim, ela é uma referência, né? É uma referência nacional. Eu falei, Mari, vem para a Embratur, trabalha aqui, e aqui essa política de dados a gente vai ajudar todos os prefeitos. Aliás, todos os prefeitos mesmo, não tem prefeito de direita ou de esquerda para a Embratur, não tem prefeito que votou ou apoiou o Bolsonaro ou apoiou Lula, não tem terceiro turno na Embratur. Acabou. A eleição passou, agora a gente tem que governar e tem que entregar. Então, ponto. Né? Não tem esse debate, o que é importante nesse momento político. E aí, nessa análise de dados da Mariana, eu estava olhando o ano de 2005, isso me chamou a atenção. 2005 foi o recorde de portugueses visitando o Brasil. 350 mil portugueses visitaram o Brasil em 2005. Aí eu falei, mas que raio aconteceu em 2005 que justifica um número tão grande de portugueses vindo para cá? Não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíada, não tem visita de Papa, não tem... Né? Ou seja, o que aconteceu em 2000? Porque não é uma data que chama atenção, não é 2014, não teve Copa do Mundo, teve? Né? Então, assim, pois é, deixa eu falar. Mas aí, eu falei, gente, o que é? E aí eu descobri, em 2004, foi a inauguração do escritório internacional da Embratur em Lisboa. Olha só. Então, o que fez diferença... Pra você ter uma ideia, ano passado foram 175 mil portugueses visitando o Brasil. A gente chegou a 350 em 2005. Então, assim, faz uma diferença muito grande. Aí, ontem, de primeira mão, essa notícia aqui no UAI, eu fiz uma reunião com a Apex. A Apex está abrindo um escritório em Lisboa, um escritório da Apex em Lisboa, e nós vamos ter um espaço no escritório da Apex
para trabalhar a Embratur com um profissional da Embratur divulgando. Vai ser um projeto pioneiro, piloto, né, em Portugal. É claro que a gente não quer só Portugal, a gente quer América do Sul, a gente quer Estados Unidos, a gente quer todos os países emissores fundamentais para a gente. Mas tem que começar, vai começar com um projeto piloto em Portugal, que já deu certo. É um país de conectividade aérea muito importante para a Europa inteira, né? Então a gente tem parcerias importantes já em Portugal com o governo português, então vai começar por lá. Mas essa estrutura dos escritórios internacionais, a gente acha que dá resultado. Sim, muito bom. E aí, Marcelo, assim, uma coisa que me chamou muita atenção desde que você assumiu é o seguinte, vai parecer ingênuo o que eu vou falar. Vou fazer algumas perguntas ingênuas porque eu sou técnica, assim, bem técnica mesmo, sabe? Como que uma pessoa que veio aí, né, de atuação nas câmaras, né, seja estadual, seja na federal, com uma história com a educação, com uma história com a segurança pública, né, que a gente estava conversando aí, que é um tema realmente mais pesado. Como que um político, você é um político de carreira, como que um político de carreira consegue chegar numa pasta e em tão pouco tempo conseguir abraçar a temática técnica? Porque você consegue conversar tecnicamente sobre o turismo. Claro. Isso não acontece em outros locais, inclusive no Ministério do Turismo. Até então a gente não teve uma fala técnica, a gente não teve um direcionamento de política pública. E o que está dando um pouco de respiro, eu vou te falar com as pessoas que eu converso, que eu tenho interagido dentro do setor, que não são poucas, é a segurança que o setor tem tido na Embratur e que não tem tido no Ministério do Turismo. Como que é esse processo de conseguir falar tão rápido sobre um setor que tem gente aí que está há 20 anos e ainda não entende o que está acontecendo? Primeiro que ele é um setor muito relevante, muito importante, que merece respeito, né? Isabela, isso é importante. Assim, eu venho de uma origem muito, muito pobre, muito humilde. Você falou de Niterói. Né? Niterói é uma cidade, todo mundo lembra da Ponte Rio-Niterói, aí todo mundo sabe onde é Niterói, né? Niterói é uma cidade que eu sou muito apaixonado, hoje eu vivo no Rio de Janeiro, hoje eu vivo dentro de um avião, né? Mas onde é que você mora? Dentro de um avião. Não tem CEP, né? Isso é uma loucura, né? Mas eu tô aqui nessa vida Rio-Brasília e acabo o Brasil inteiro, né? Mas Niterói é uma cidade muito, muito assim, encantadora, de hoje 500, 600 mil habitantes mais ou menos, né? E eu fui criado na periferia, né? Então fui criado com muito pouco acesso à cultura, à informação, à leitura, né? E eu tive meus pais educadores, mas muito humildes. Meu pai era inspetor de colégio e minha mãe era secretária de colégio público. Então eu digo que eles eram educadores, mas eles não eram professores. Eram educadores porque trabalhavam numa escola. Todo mundo que trabalha em escola é educador, né? A merendeira é educador, o porteiro é educador, todo mundo é educador. Né? Aliás, educador não tem nada a ver com traficante, diga-se de passagem, para quem ainda não entendeu o papel da educação. Mas vamos passar por isso que a gente está falando de coisa boa. E aí, nesse sentido, meu pai sempre dizia o seguinte para mim: olha, seja o que você fizer na vida, faça bem feito. Né? Faça bem. Meu pai foi camelô com 8 anos de idade. Então eu tinha um respeito por aquela figura muito intensa. E todo o respeito que eu tenho por ele vem na lógica do trabalho. E ele dizia o seguinte: o que você fizer? Ele falou: eu tinha 8 anos, eu tinha que vender fruta de porta em porta. Eu vendia a melhor fruta, eu não atrasava. Eu sabia o nome de todo mundo que eu vendia com 8 anos de idade. E aquilo ficou na minha formação. Né? Eu falo assim: eu tenho que respeitar muito o lugar onde eu trabalho. Porque quem vem do lugar pobre sabe a importância do trabalho. Sabe que o trabalho é que bota comida para filho, o trabalho é que bota comida em casa. Então, a minha relação com o trabalho é uma relação de muito respeito. E esse respeito começa pelo entendimento do que você está fazendo. Pela dedicação. Né? Então, assim, quando o presidente Lula falou: olha, eu quero ver se a gente faz algo diferente que foi feito até hoje no turismo, a gente quer, o Brasil voltou, essa marca é muito importante. E aí eu mergulhei de cabeça, eu estudo muito, eu montei uma equipe que eu aprendo com eles todos os dias, eu montei uma equipe muito qualificada, muito profissional. Eu todos os dias escuto alguém da minha equipe, então escuto, leio, aprendo e mergulhei no tema. E é um tema apaixonante também. Né? É um tema apaixonante. Se eu mergulhasse para falar de química, eu estava perdido. Né? De física quântica, eu estava frito. Mas eu mergulhei num tema que é muito agradável. A gente está falando de solução. Turismo é solução. Exatamente. Turismo é emprego. Né? Eu sempre brinco assim: eu não conheço ninguém que viaja para ficar triste. Você concorda? Pode até ter doido para isso, mas enfim, tem doido para tudo. Mas ninguém viaja para ficar triste. Quando as pessoas se programam para viajar, já melhorou o mundo. Porque o cara já mudou o humor, o cara já pensou no outro de outra maneira. Chega aberto, o cara já chega aberto, o cara já, né?
mais complicado que seja aquela figura, quando ele vai viajar, já é uma pessoa melhor do que em outros momentos. Então, o turismo é uma grande solução humanitária, um projeto civilizatório também, que o mundo vai conhecer, né? O que a gente vai propor que as pessoas venham conhecer e quem somos nós que vamos receber ou que vamos a algum lugar. Então, é muito apaixonante. Então, o que eu fiz, na verdade, foi muito respeito ao tema, muito respeito aos profissionais, estudar muito e montar uma equipe com quem eu aprendo todo dia. Porque a gente tem uma sensação que você pegou uma pinça e foi no mercado buscando esses nomes que são relevantes. Foi. E que isso dá uma segurança para quem está na ponta atuando. Porque são nomes que a gente conhece, né? Porque, assim, não vou mentir, tem uma insegurança. Você fala assim, nossa, o Marcelo Freixo, ele nunca atuou com turismo. O que vai acontecer? Do mesmo jeito aconteceu com o Ministério, né? E, tecnicamente, no Ministério, o mercado não tem sentido ainda uma boa resposta. A gente está nessa iminência aí dessa troca, que também gera uma ansiedade no mercado. E aí, assim, outra pergunta ingênua, né? A gente sabe que os movimentos políticos, eles são necessários. Mas para a gente que está aqui na ponta, no turismo, não sei se você já ouviu essa frase, no turismo a gente fala assim, quando a notícia é boa, a gente é o último da fila. Quando a notícia é ruim, a gente é o primeiro da fila, sabe? Assim, é o primeiro orçamento que corta, né? E na pandemia foi o primeiro que sofreu, por exemplo. Então, aliás, sofreu muito na pandemia. Muito. Foi o setor que mais sofreu. Né? A minha dedicação toda na reforma tributária agora é fazer a cabeça política brasileira entender que esse é um setor que sofreu demais, que está se recuperando agora e que não pode ser penalizado na reforma tributária. E que já era sofrido antes, inclusive, da pandemia. A gente já estava em processo de... É novo para o Brasil, né? Se pensar um ministério que veio de 2003, a gente tem 20 anos aí de um olhar segmentado público para o setor do turismo, assim, de uma maneira estruturada, não só como lazer, mas como negócio, como movimentação da economia, né? E aí, assim... Como articular isso, né? Eu tenho visto aí os movimentos, né? O turismo é uma pauta séria, como a gente tem falado, né? Ele trata de temas que são atuais, são importantes para a economia, para a sustentabilidade. Isabela, só para quem está ouvindo a gente, que não necessariamente, como a gente está apaixonado pelo tema, assim, ou pensa no turismo na hora de pensar na viagem só. O que está valendo. Mas a gente está falando de 7, 8% do PIB, gente. Exatamente. Tá? Isso que você está falando, Isabela, é 7, 8... Eu quero saber o seguinte, qual é a atividade econômica? Eu falei isso para a Haddad, né? Então, eu falo isso aqui, porque a gente estava, são dois caras que gostam do turismo e estão forçando a barra. Não. Né? Você é um profissional do turismo, eu sou um apaixonado, tem diferenças, né? Mas eu tô falando que já de está algo... bem técnico, né? Eu tô falando de 7, 8% do PIB. Eu tô falando, eu até trouxe os dados atualizados aqui, não tem problema nenhum de ler, né? Porque eu tava com ele atualizado até mês passado, a equipe vai atualizando, não consigo decorar tudo. Mas de janeiro a maio, né? Então tá bem atualizado. 13 bilhões foi o que foi deixado aqui na economia brasileira por turistas internacionais. Não estou nem falando do turismo doméstico, do turismo entre os estados. Só com o turismo internacional, de janeiro a maio, eles deixaram aqui 13 bilhões. Né? 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas visitaram o Brasil de janeiro a maio. Qual é a atividade econômica que deixou aqui 13 bilhões nesses meses? Isso na economia formal, né, Marcelo? Isso na economia direta. Isso na economia formal. Direta. Fora o que mexe com tudo, né? Fora o churrasquinho, o mate, né? O queijo quente, o biscoito, o Globo é rico, né? Então, você vai lá. Então, assim, eu tô falando de algo que é muito potente economicamente, né? É geração de emprego na veia. Exatamente. Então, não se a gente for pensar em movimentação histórica dos setores, né? Você falou aí no início da indústria. Então, a gente tem indústria automobilística, a gente tem a mineração. Esses processos industriais, eles são cada vez mais automatizados. Então, cada vez a gente vai precisar de menos pessoas neles. Então, esse é um turismo desafio. Não, ele precisa das pessoas. Cara, ele assim, é humano. Isabel, né? Esse é um desafio que, para mim, eu tô muito... dá para ver que eu tô animado, né? Mas só para você ver, assim, quando a gente criou uma gerência também de sustentabilidade e de responsabilidade climática dentro da Embratur, que nunca teve. Porque eu não posso estar no século XXI com a cabeça do século XIX. Né? Eu não posso estar no século XXI quando o mundo inteiro está debatendo que o planeta pode acabar, porque se o planeta acabar não tem bom negócio, vai. Verdade. Não tem bom negócio com o planeta destruído. Não tem. Ou a gente entende a nossa relação com a natureza para entender que só tem um planeta, né? Ou acabou, não tem bom negócio nessa história. Então, assim, criar uma gerência de responsabilidade climática e de sustentabilidade é fundamental. Mas a sustentabilidade não é só deixar a árvore em pé. A sustentabilidade não é só deixar a floresta em pé. A
sustentabilidade é de que maneira o homem se relaciona com isso. Então, quando eu olho para a Alter do Chão, né, para a gente não falar só de Minas depois de gerar ciúme, né, quando eu olho para a Alter do Chão, mas eu poderia, enfim, né, olhar para qualquer lugar do Brasil. O Brasil é muito diverso, né? Que, aliás, é uma grande riqueza, né? Por isso que a gente vai trabalhar com destino de descoberta, porque tem muita coisa. É muito legal essa ideia, é muito legal. Eu acabei de chegar do Festival de Parintins, né? Eu cobri o São João, Parintins e Carnaval. Só para falar da cultura, assim, de uma maneira muito rápida. Mas você tem o Bumba Meu Boi, você tem o Boi Bumbá, você tem frevo, você tem maracatu. Você tem os pequenos congados. Isso para cultura, né? Mas, enfim, então, quando você olha para essa diversidade brasileira, qual é a resposta da sustentabilidade? Por que a sustentabilidade é uma solução? Porque eu olho para a Alter do Chão. A Alter do Chão é um paraíso. É o Caribe de água doce brasileiro, como eles dizem, né? A Alter do Chão fica no Pará, o Pará que vai receber em Belém a COP30, que é um momento muito importante do debate ambiental brasileiro, né? Ora, a gente está com um projeto na Embratur, eu estou conversando direto com o governador do Pará, que a gente vai fazer um projeto de esporte, natureza e emprego, e turismo, claro, né? Então vai ser uma competição de triatlon internacional em Alter do Chão, no ano da COP30, depois da Olimpíada, portanto. A gente vai pegar os melhores triatletas do mundo em uma competição bem organizada, internacional, em Alter do Chão. Então, eles vão nadar no rio, eles vão correr, eles vão pedalar no circuito. Tá tudo muito bem montado, depois eu te apresento com calma. Isso vai gerar sustentabilidade. Por quê? Porque eu vou fazer com que a Alter do Chão possa ter uma atividade sustentável, que respeite o meio ambiente, que gere emprego e que mobilize aquela comunidade. Sustentabilidade eu vou garantir que o rio possa não ser afetado pelo garimpo ilegal, mas eu vou garantir que uma família que hoje tem que trabalhar no garimpo ilegal possa não trabalhar no garimpo ilegal, porque eu vou criar alternativa sustentável para essa família. Então a sustentabilidade é sobre o homem. A sustentabilidade é a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o planeta, a relação do homem com sua família e com o emprego. E ela precisa ser ambiental, econômica e social, né? E o turismo é a grande solução para misturar isso no mesmo lugar, no mesmo caminho, né? Então, eu estou absolutamente convencido disso, e esse é meu empenho pedagógico em Brasília, que é convencer os outros da mesma coisa. Então, a COP30, além da pauta ambiental, do debate ambiental, vocês estão trabalhando uma temática específica, uma abordagem específica para o setor do turismo. Sim, a gente está mergulhado na COP30, a gente está recebendo vários setores do governo. Eu recebi agora a secretária de Cultura, né, que é a Úrsula Vidal, estou recebendo o Cássio, que é o secretário dos Esportes, estou conversando direto com o governador. A gente vai criar um setor específico na Embratur só para a COP30, porque imagina, você vai receber todos os líderes mundiais em Belém, na Amazônia, para debater o mundo. Né? Eu não posso, quando acabar a COP30, ter Belém na mesma situação anterior à COP30. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sei o que é você fazer um grande evento e depois desse grande evento não ter grandes mudanças, o que é muito ruim. Sim. É imperdoável, na minha opinião. Né? Então, a ideia de sustentabilidade é uma ideia de como que a gente organiza eventos, organiza o turismo para mudar a realidade permanente das pessoas e não momentânea. E tem tido uma parceria do Ministério do Turismo para essa pauta? Tem, Porque a gente fica com a sensação que a Embratur está fazendo mais, sabe, Marcelo? Assim, eu Sem acho querer colocar a gente está vivendo um momento de indefinições e de definições, né? No Ministério do Turismo, eu acho que enfim, acho que essa semana se define alguma coisa. Você acha que se define? Acho que se define. Isso não altera nada na Embratur. Porque da minha parte, assim, eu estou presidente de uma empresa de serviço social autônoma que é vinculada ao Ministério do Turismo, mas não é dependente, mas que eu tenho que trabalhar com todos os ministérios. Sim. Você imagina, o Wellington Dias, Ministério do Desenvolvimento Social, é um parceiro fundamental na geração de emprego para cada destino onde eu organizo o turismo internacional. Né? Porque, vamos lá, eu quero que os portugueses, americanos, eu quero que os italianos visitem Minas Gerais. Eu preciso fazer com que eles consigam chegar bem, eu preciso fazer com que tenha conectividade, eu preciso fazer com que esse receptivo funcione, com que a rede hoteleira funcione, com que essa gastronomia espetacular de Minas Gerais seja um atrativo para que as pessoas venham conhecer o Brasil através do que elas comem, através do prazer, através da cor, através da festa. Esse Brasil mais sensorial, né? É um Brasil que a gente precisa transformar em produto, né?
Mas eu preciso conversar com todos os ministérios. O Ministério do Esporte é parceiro, Desenvolvimento Social é parceiro, da Cultura é muito parceiro. A gente está fazendo um monte de coisa junto com o Ministério da Cultura, tem que ser, Ministério da Agricultura. Então, o turismo ele é transversal, né? Ele passa por todos os lugares. E assim, aí é a minha pergunta ingênua, né? Como lidar com essa pressão com essa pressão política? Que ela realmente está acontecendo, né? Ela toma lugar de pautas que são importantes tecnicamente para o setor, que precisa agilizar, né? Assim, a gente ainda não retomou 100% dos números pré-pandemia, e pré-pandemia a gente já precisava de estar em crescimento. Isso. E aí me conta aí como é que você está fazendo esse balanço Marcelo político, Marcelo técnico, para lidar com essa pressão que, por mais que a gente saiba que tenha essa autonomia da Embratur, esbarra até nas pautas, por exemplo. Assim, às vezes a gente quer conversar com você sobre a pauta técnica, mas eu tenho certeza que nenhum jornalista deixou de te perguntar sobre isso. Não, imagina isso. E faz parte. É Brasília, né? Brasília tem a sua complexidade. Eu sou professor, sou educador, né? Hoje mergulhado no tema do turismo, mas eu tive 3 mandatos, como você lembrou aqui na apresentação, estaduais e 3 mandatos muito intensos, com CPIs, com visibilidade, e um mandato federal com muita intensidade. Tanto é que todo mundo acha que eu tive vários mandatos federais e, na verdade, foi um só. Né? Porque eu fui do pacote anticrime, eu fui líder da oposição, então tudo que eu vivo na minha vida, eu vivo com muita intensidade e gosto disso, né? Agora, Brasília tem o seu cenário, né? Então, Brasília é um lugar de disputa, Brasília é um lugar de construção, Brasília é um lugar do diálogo. Por isso que eu acho que a presidência da Embratur é importante estar no espaço da política, porque é na política que se decide as coisas. Importante é ter capacidade de montar uma equipe técnica capaz de ter condições de trabalho a partir de decisões políticas que a presidência tem que assumir. Nenhum diretor, nenhum gerente da Embratur pode cumprir o papel político ou lhe cabe cumprir o papel político que cabe a mim. Né? Então o presidente Lula me colocou ali, né? Pela imensa relação de confiança, de trabalho conjunto que nós temos ao longo da vida. Né? É o presidente Lula que me colocou, é o presidente Lula que pode me tirar. Né? As pressões vão existir sempre. O que a gente tem que fazer? Dialogar, mostrar o trabalho e não parar de trabalhar em momento algum. Né? Hoje o trade, como a gente chama, né? Essa rede de todo mundo que trabalha com turismo, né? É muito defensora da Embratur. Não quer que isso mude, né? E tenho certeza absoluta, por todas as conversas que fiz, que isso não vai mudar. Qualquer mudança que tenha no Ministério do Turismo não vai afetar a Embratur. Esse é o recado que a gente tem no Palácio, esse é o recado que a gente tem na Presidência da República. E vamos trabalhar, porque tem coisa beça para fazer. Tem muita coisa para fazer, né? E para equacionar, então, e tranquilizar o setor, porque o que acontece? O turismo, ele acontece de fato na iniciativa privada, mas ele é extremamente dependente do setor público para funcionar. Que recados você dá para tranquilizar o trade do turismo? Não, eu converso com eles todos os dias, né? Assim, eu estou mergulhado agora na reforma tributária, junto com eles, foi aprovado na Câmara, a gente conseguiu colocar vários setores, o setor de operadores e de agências ficou fora, a gente tem que conseguir incluir, já tem o relator, falei com o relator ontem, a gente precisa fazer com que o trade do turismo seja recebido no Senado. Então, na verdade, assim, eu estou respondendo as perguntas com trabalho. Né? Então, no lugar de ficar parado no problema, eu deixo o problema de lado e vamos apresentando solução para a vida. A vida exige da gente muita coisa que não tem tempo a perder. Né? Verdade. Então, eu acho que agora mergulhar na reforma tributária, que vai voltar em agosto, né? É o senador Eduardo Braga, que certamente será o relator, é fazer com que o trade possa ter na Embratur um lugar de amparo para esse debate institucional dentro do Senado, procurar os líderes e falar para o trade que a gente tem muita coisa para fazer, tocar as agendas em todos os estados, cumprir essa agenda. Ontem eu tive uma reunião extraordinária com o Sebrae, né, de investimento, de parceria com o Sebrae, é muito parceiro da gente. Outra reunião extraordinária com a Apex. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. As perguntas que são de problemas eu respondo rápido, porque tem muita coisa boa para fazer. E nessa pauta aí da reforma tributária, então a Embratur está conseguindo ter alguma interação lá dentro? Assim, a gente passou essa primeira fase e vocês estão conseguindo ter um olhar amplo sobre o setor? Porque assim, quando a gente fala de reforma tributária, falando só do recorte de turismo, a gente dentro do turismo ainda tem a hotelaria, o pessoal da agência de viagens, das operadoras, e isso está sendo conversado ponto Isabela, a ponto. eu mergulhei, eu fico brincando, né? Porque são as falas de Brasília, né? Eu mergulhei no Salão Verde e agora está na hora de mergulhar no Salão Azul.
né? Que é o que separa a Câmara do Senado, né? Eu mergulhei no Salão Verde junto com vários setores do trade. É verdade que o trade não tem um histórico de organização política, de atuação em Brasília. Exatamente. Isso é uma falha. Eu estou falando aqui porque eu falei para todos eles, né? E não é uma crítica, é uma constatação. Esse não foi um trade que se organizou politicamente como outros trades se organizaram, como outros setores se organizaram. Você pega o setor da indústria, o setor agro, né? Quando começou a pensar em reforma tributária, o setor agro já tinha um texto pronto, né? E já veio, já sentou, já tem bancada. O trade do turismo não tem isso, não tem bancada. Às historicamente. Vezes, historicamente. Então também está na hora de mudar. Assim, passou a pandemia, não é possível que a pandemia não nos ensine alguma coisa, né? Então, assim, tem que organizar politicamente, tem que agir politicamente. Brasília é um lugar da política, né? Então, Brasília é a ação da política. E o setor depende da política, né? Todo o setor depende da política. Não existe a ideia, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que o setor privado é muito importante no turismo, mas ele não sobreviverá sem uma boa relação com o setor público. E é isso que me cabe na Embratur. Então, a gente está fazendo workshop, a gente tem uma capacidade técnica dentro da Embratur muito grande. O que eu faço? Os nossos gerentes estão auxiliando e dando capacitação técnica para prefeituras e governos de estados, né? Essa é a parceria que a gente faz. Quem vai tocar a política pública é o poder público, mas isso, na ponta, vai acontecer na rede privada. Porque então, o turismo é maravilhoso isso. E que é ótimo. É maravilhoso, mas a Embratur está fazendo um papel que até extrapola o que era dela, né? Porque eu acho que não, porque ela foi pensada de forma muito reduzida nos últimos anos, né? Porque eu fico pensando assim, o Ministério do Turismo, o setor, com o retorno agora do presidente Lula, o setor ficou com uma expectativa de retomar essas políticas públicas que funcionaram muito bem no passado. Estavam em crescimento, tinham falhas? Tinham, mas estavam em crescimento, como era a política de regionalização do turismo, os 65 destinos indutores, a parceria que tinha com a Fundação Getúlio Vargas, que dava indicadores para a gente que eram maravilhosos. A gente retomou, viu? E aí, essa sensação que aliás, fica pro mercado. A Fundação Getúlio Vargas, naquela coisa dos números que a gente está usando aqui para convencer todo mundo que está ouvindo de que turismo é bom negócio, é economia e vida. Eu tenho uma frase que eu cunhei de tanta conversa, né? Que eu falei o seguinte: o turismo nos oferece 2 produtos decisivos para esse momento do Brasil: alegria e emprego. Né? O que o turismo nos oferece de mais importante hoje? As 2 coisas que o brasileiro mais precisa: alegria e emprego. Ninguém quer só emprego. E ninguém quer uma alegria sem as contas, porque senão é o bobo, né? Então eu quero. Aí o antigo pão e circo não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, mas eu quero alegria e eu quero emprego. O turismo oferece essas 2 coisas. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo muito bacana pra gente. A cada R$1 que você investe na promoção do turismo, são R$20 que entram na economia local. Isso. Fundação Getúlio Vargas, que você acabou de citar. Qual é a atividade econômica que você investe R$1 e que você tem R$20 entrando na economia local? Isso é no mundo inteiro. É essa proporção no mundo inteiro. 1 para 20, né? 1 para 20. A Fundação, ela tinha não sei se chegou a ter acesso a esse documento, que era o estudo de competitividade da Fundação Getúlio Vargas, que ele passava por, não vou falar todas, mas por diversas variáveis, e visitava esses 65 destinos indutores. Foi um programa maravilhoso da época do governo do Lula, que dava um parâmetro e era para ter sido histórico, e isso foi cortado. Então, hoje a gente estaria aí, com praticamente 15 anos de estudo histórico levando. Então, vale a pena, viu? Retomar. Exatamente. Não, muita coisa. Queria falar só uma coisa para você, gente. A gente já está caminhando para o final aqui. A gente falou sobre sustentabilidade, né? E não sei se você sabia, mas a Gol Linhas Aéreas, ela tem um programa que chama Meu Voo Compensa. Esse programa, ele é da mesma forma, né? Para trazer responsabilidade ambiental e sustentável, inclusive para quem está viajando. Então, como você pode comprar a sua passagem, como você pode adquirir ali um assento Gol mais conforto, você pode, no momento da compra da passagem, fazer a sua compensação de carbono. Então, esse é um programa que é muito interessante. Alguns destinos, a companhia, como Bonito, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a companhia ela já assume essa compensação toda, mas você, que é passageiro, também pode. Para vocês terem uma ideia, em 1 ano e 10 meses da campanha Meu Voo Compensa, foram neutralizados 14,1 mil toneladas de CO2, equivalente a mais de 2 milhões de árvores preservadas por ano. Isso aí é uma parceria da Gol
realizada por meio do MCO2, é o primeiro token verde global totalmente registrado em blockchain. Então, a gente está vendo que o país, inclusive as empresas aí privadas, elas estão caminhando para trabalhar a temática da sustentabilidade na ponta, chegando aí em você. Se quiser saber mais um pouquinho, entra lá no site da Gol e busca por sustentabilidade, que eu acho que vale a pena, né? Exatamente. E aí, muito importante. Muito importante. É muito importante que todo mundo abrace, né, Marcelo? Assim, não adianta que seja só o setor público, né? Isso aí precisa chegar lá na ponta, lá Essa em responsabilidade é de todo mundo. E é o que o mundo está esperando da gente. Exatamente. É o que o mundo está esperando da gente. Eu fui na feira de Berlim. Você imagina a Alemanha, o debate que tem na Alemanha sobre a questão da sustentabilidade, da responsabilidade climática. A expectativa com o Brasil é muito grande. A gente retomou, né, diversas situações que estavam rompidas no Brasil. Eu não gosto de falar para trás, eu gosto de falar para frente. Vamos olhar para frente, né? Mas a maior associação de ecoturismo do mundo tinha rompido relações com o Brasil. Nós retomamos, né? A maior associação de agências de viagens dos Estados Unidos tinha rompido com o Brasil. Nós retomamos. E esse mundo não quer visitar o Brasil se não tiver responsabilidade ambiental. Exatamente. Né? Isso, na verdade, é fator de decisão de compra hoje. Né? O movimento do turista mudou. Né? Ele busca hoje... Ninguém quer mais aquele ônibus com 50, 60 pessoas descendo o seu destino. Por isso que o turismo de experiência ele tem ganhado esse espaço. Né? Exatamente. E aí, falando aí, né, esse trabalho tão bacana que a Embratur tem feito, assim, realmente eu queria parabenizar vocês e fica a preocupação do orçamento. Né? Como é que ficou, de fato, a negociação com o Sesc Senac? Eu, inclusive escrevi uma coluna que não existe, eu não entendo que existe uma competição entre cultura e turismo, muito pelo contrário. A cultura é um dos principais insumos do turismo. Né? A gente viaja por um motivo. Ninguém viaja para sair de casa para ir para um lugar que é igual à sua casa. Então, a gente precisa de um motivo. E a cultura é um dos grandes motivos. Como que ficou essa negociação com o Sesc Senac? E como é que vai ficar aí? Qual que é o tempo de vida que a Embratur tem aí até fechar alguma coisa? Isabela, antes de qualquer coisa, eu quero lhe agradecer. Você não fez isso para receber esse agradecimento, você fez isso por coerência profissional, né, e coerência de vida. Mas o que você fez foi raro, né, porque você teve a coragem de ir contra a maré, e muitas vezes ir contra a maré não é fácil, não é simples. Eu tive o prazer na vida de conhecer o Eduardo Galeano, um pensador uruguaio que foi muito importante para a minha geração, né? E para outras, eu espero. Eu já li alguma coisa. O Galeano, eu tive o prazer de conhecer o Galeano em vida, e ele me disse o seguinte, quem lhe define não são os amigos. Quem lhe define são os inimigos. Então, muitas vezes, você tem que ter a coragem, né, de saber se posicionar no momento em que não é o mais fácil aquele posicionamento, porque é isso que vai te definir. Né? Então, acho que a definição que eu fiz sobre você foi a melhor possível, porque você teve a coragem, né, de forma muito íntegra, de forma muito honesta, de se posicionar diante da verdade. Técnica. Né? Técnica. Mas foi raro. Foi raro, e eu reconheço. Né? Então, eu fiz questão absoluta de estar aqui, porque eu acho que você merecia esse retorno, essa conversa, pela coragem profissional que você teve. Né? A gente não se conhecia pessoalmente, então não foi nenhum favor, não foi nenhuma relação pessoal, não foi nada disso, foi apenas coerência profissional. Né? E a gente tem que valorizar isso. Assim, parabéns pelo seu posicionamento. E é um compromisso que eu tenho, sabe, da minha qualidade editorial. Né? Não. Porque quando a gente fala de turismo, a gente está falando de um monte de coisa bacana aqui. Um monte de gente ouviu a gente, falou assim, pô, legal a beça. Tá bom, mas você tem que investir. Você tem que promover. Custa. Portugal, que é um país que eu amo, de paixão, meu nome é um nome português, né? Minha família de origem portuguesa. Portugal tem a população de Pernambuco, tem o tamanho do Rio de Janeiro. Né? Qual é o orçamento de Portugal para o turismo? 250 milhões de euros. Portugal tem de orçamento para o turismo 250 milhões de euros. O que eles fizeram com isso? Dobraram o número de turistas em 5 anos. Hoje, o turismo para Portugal é 18% do PIB. Né? Então, assim, turismo E a gente chega lá e acha bonito lá e não sabe por que não está acontecendo aqui, né? Não tem mágica. Não é sorte. Né? Eu adoro ter sorte, mas não é sorte. Não é. Né? A sorte pode acontecer, mas não é sorte. Então, assim, é investimento. Então, quanto é que o México está investindo? O que a Colômbia está fazendo? O que o Peru está fazendo? Que está aqui do lado, né? Porque às vezes você fala, não, estão falando lá de Portugal, Europa, e aqui do lado. Colômbia. Né? O que a Colômbia está fazendo que está crescendo o turismo? O que Costa Rica está fazendo? Né? O que o Peru
está fazendo investimento em aeroporto, conectividade, investimento em promoção, capacitação, melhoria do destino, qualificação de mão de obra. É isso que a gente está falando. Então, quando eu vou buscar um orçamento para a Embratur, eu não estou buscando um orçamento para mim. Eu estou pensando no modelo de desenvolvimento do Brasil e geração de emprego. Né? E então, que vai refletir lá na cultura, lá na educação, em todo mundo. Exatamente, né? Vai melhorar a vida do brasileiro. Né? Então, a proposta sobre o Sistema S é uma proposta correta, né, de investimento. A gente acabou fazendo um acordo, eles vão colocar 100 milhões ano de investimento em ações que a gente vai orientar. Agora, isso não resolve a questão do orçamento. E qual que é o orçamento ideal da Embratur hoje? Então, a gente hoje não tem um orçamento fixo, porque quando essa loucura que fizeram no governo passado, criaram uma empresa de serviço social e não criaram orçamento. Deixa de ser autarquia, sai do orçamento público. Ao fazer isso, você tem que dizer qual é o novo orçamento, vem da onde. Eles não fizeram isso. Então, eu tenho uma empresa moderna, ótima, que eu posso contratar, eu só não tenho dinheiro para pagar. Ou seja, né? Ou seja, isso não existe. Não te deixa trabalhar. Ontem eu consegui fazer um acordo com o Sebrae, onde eu tenho um contrato de aditivo, de renovação, que foi muito importante. Então, isso nos dá um fôlego de trabalho até abril do ano que vem, bastante razoável, mas abril do ano que vem é amanhã. Né? Então, as minhas conversas hoje com o ministro Fernando Haddad é para dizer o seguinte: olha, todo mundo está concordando com o que eu estou fazendo, todo mundo acha lindo, todo mundo elogia, todo mundo acha que os números são incríveis, mas se a gente não resolver o orçamento, ano que vem não tem mais turismo no Brasil. Esse é o turismo do nosso país, infelizmente. Então, não pode ficar assim. E aí eu acho que tem alguns caminhos. A gente agora vai ter uma lei que vai regularizar o BET, que é essa coisa das apostas. Né? Que no mundo inteiro começa a ser regularizado. É fundamental que venha para a Embratur, que venha para o turismo internacional, algum recurso desta regularização das apostas. É onde eu estou apostando muito. Hoje eu tenho uma reunião com o ministro Márcio França para falar sobre o FENAC, o Fundo Nacional da Aviação Civil, que a gente pode usar, né, para a estrutura e para melhorar a conectividade, ampliar o número de voos internacionais para o Brasil. Então tem vários caminhos que a nossa equipe está trabalhando. Agora eu espero até setembro ter essa definição do orçamento. O orçamento ideal para a Embratur hoje funcionar redondinho por ano. Você tem esse número? Se você levar em conta custeio... Tudo, assim, vou fazer tudo bonitinho. Assim, custeio, promoção, a gente está falando em 500 milhões ano. E hoje que vocês têm garantido 100 milhões. Não, mas não é de orçamento, né? 100 milhões é para atividades que a gente indique que eles vão pagar, não o dinheiro que entra na Embratur. E não resolve custeio, não resolve feiras, por exemplo. Porque qual o problema da Embratur? Eu tenho uma receita em real e eu tenho uma despesa em dólar ou euro. Vamos lá. A gente Exatamente. A feira de... É tudo vezes 5, né? É isso. A feira de Lisboa é muito importante. A feira de Madrid é muito importante. A feira de Berlim é muito importante. A feira de Londres é muito importante. Para falar de 4 feiras muito importantes, todas na Europa. Todas eu pago em euro. Ou libra, que é pior ainda. Né? Então, assim, eu recebo em real e eu gasto... O que é gasto? Se eu for botar qualquer propaganda, qualquer coisa, né, qualquer stand da Embratur numa feira como essa, eu pago em moeda estrangeira. Que já não é barato se fosse em real, né? Exatamente. Porque assim, você não está comprando um espaço. Isso que as pessoas às vezes não entendem quando a gente participa de feira. Isso. Você não está comprando 1 metro quadrado, você está comprando uma estratégia inteira. Você está comprando o nome daquela feira, a relevância daquela feira e quem está indo naquela feira. Isso tudo está embutido no preço que a gente está pagando. Exatamente. E é caro. Né? E é caro. E é caro, mas é necessário, porque a gente tem aí uma conta de 1 para 20. Isso que eu ia lembrar. A gente está falando de um investimento, não uma despesa. Mas tem que ter dinheiro para investir. Exatamente. E aí, com o Sesc Senac, como que ficou, então? Eles vão assumir algumas atividades? É uma contrapartida? É uma contrapartida. Na verdade, qual foi o acordo que a gente fez? A gente fez um acordo baseado em 2 polos. Primeiro, o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, nos ajuda a resolver estruturalmente a Embratur. Né? Então, essas conversas estão acontecendo. E, por outro lado, nós vamos indicar atividades importantes para que o Sesc e Senac possam financiar a partir da indicação da Embratur. Né? Mas é um orçamento deles. Não é nosso, né? No valor de 100 milhões, podendo passar de 100 milhões por ano. Ajuda no que diz respeito à promoção de alguns eventos, mas não resolve custeio, não resolve uma estrutura mais cara, como, por exemplo, as feiras. Meu palpite técnico, porque eu não aguento, eu fico pensando assim, né? Houve tanta crítica, né? A Embratur solicitar um orçamento que era da cultura, que era da educação, e que eles já faziam um trabalho Não era da educação e da cultura. Era de tudo, né? Eram de todos. Era para vir para a educação e para a cultura, e não tirar. Exatamente. E aí, agora, com essas contrapartidas, essas próprias entidades acabam assumindo um papel que não era delas, que é da Embratur. Claro.
Tô errado? Não, é isso. Mas vamos que vamos, né, Marcelo? Vamos embora, vamos passar por cima. Vamos. Bom, a gente já está finalizando agora. Eu faço votos realmente, assim, para que a Embratur consiga cumprir o plano, porque realmente a equipe é uma equipe, não vou falar que é invejável, não, mas eu tenho certeza que se os governos estaduais, se as prefeituras conseguissem, ainda que com as suas proporções, ter esse olhar aí de quem precisa estar onde, seria muito importante. Faço votos também que o Ministério do Turismo seja, né, Claro. a definição que a gente tenha, que consiga ter o mesmo ritmo da Embratur, porque tecnicamente eu acho que não teve ainda. Então, meus parabéns aí a você, a toda a equipe, de agradecer de novo. E a gente espera em Minas Gerais para o pão de queijo e o cafezinho. Olha, eu tô com saudade de Minas, eu preciso visitar Ouro Preto, preciso voltar em Inhotim, preciso ver meus amigos de Belo Horizonte. Eu tenho uma paixão muito grande. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo convite. Minas é uma parceira da gente decisiva, né? Não só pela referência histórica, gastronomia, né, por um povo extraordinário, por uma cultura muito forte. E acho que esse Brasil que a gente quer viver é o Brasil que a gente quer que o mundo conheça também. Obrigada, Marcelo. Você tem mais algum encerramento que você acha importante falar? Não, pedir desculpas à torcida do Galo pelas brincadeiras, mas isso faz parte da provocação carioca e vice-versa. Eu tenho muitos amigos atleticanos. Eu quero dizer que o Atlético Mineiro hoje tem um atleta do Rio de Janeiro, que é o Paulinho, que é um querido, né? É um menino de ouro, é um menino incrível e que torço muito por ele sempre onde ele estiver. E olha que ele era jogador do Vasco antes de parar lá no A disputa Galo. fica só no campo mesmo, Mas né? fica na brincadeira do futebol, que tem que ser uma brincadeira, não pode ser palco de nenhum tipo de violência. E o futebol também é um atrativo da gente para que as pessoas venham conhecer o Brasil. Exatamente. Na verdade, é um dos grandes, né? Quem não quer visitar e conhecer o estádio, né? Exatamente. Obrigada, viu, Marcelo? Abraço grande. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer estrear esse videocast. Eu espero que você continue acompanhando aí nas nossas plataformas. Não deixa de visitar o ai.turismo.com.br, porque todo dia a gente vai ter informação para quem quer viajar e para quem quer conhecer um pouquinho dos bastidores do turismo. Como a gente falou aqui hoje, turismo é lazer? Mas é muito mais do que isso, tá bom? Obrigada e até a próxima.